Bom, na minha experiência, o ciclo de oxandrolona com testosterona ele é extremamente perguntado. Então eu vou fazer um vídeo aqui. Todas as convocações você já sabe, mas eu vou falar mesmo assim. Então clica no gostei, se inscreva no canal, porque o canal vai chegar a 2 milhões. O que vai acontecer quando chegar em 2 milhões de anos? O que minha vida vai mudar? Nada. Mas para mim vai ser muito alegre. Eu recebo muito frequente, assim, sei lá, muitos alunos meus já me mandaram na minha história, muitos directs, muitos comentários aqui no YouTube. Leandro, o que você acha de ciclo de oxandrolona e testosterona? É uma boa? É para iniciantes? Então vamos lá, vamos lá. Primeiro, pessoal, temos aqui no YouTube vídeos com os perfis das drogas. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Não fica com dúvida. Quando você fala de ciclos que você mistura duas drogas, pessoal, normalmente estamos falando de um ciclo intermediário, nível intelectivo, para conseguir dar conta dele para cima. Então, muito cuidado quando você achar que é simples demais, você provavelmente não sabe nada. Quando você tem muito medo, quando você acha que vai tomar e vai morrer, alguma coisa assim, provavelmente é porque você não entende muito. Quando você não tem dúvida de nada e acha tudo maravilhoso, provavelmente você entende menos. Toda pessoa que manja muito de esteroide tem dúvida. Ponto. Não tem discussão sobre isso. Oxandrolona é uma droga para iniciantes, sim ou não? Sim. Iniciantes dentro do mundo dos hormônios. Não o cara que começou a treinar agora. Não é esse tipo de iniciante que a gente está falando aqui. Então, se você começou a treinar agora, não sabe fazer dieta, não sabe treinar, não vai ter resultado bom, não vai dar em nada, e se der pouca coisa, você vai se estourar de colateral. Ah, Leandro, é chato, porque eu entro no vídeo, eu tô começando agora, eu queria ouvir que dá e tal. Não fica bravo comigo. Você poderia ficar bravo comigo se eu não te alertasse. Porque eu corro o risco das pessoas fecharem o vídeo agora. Então vai se ferrar. Mas eu corro esse risco mesmo assim, porque eu conto com o bom senso seu de escutar até o final e ver se é para você ou não. Então, a oxandrolona é para um iniciante no mundo dos hormônios. A gente vê, por observação, muito isso. E a testosterona também. A testosterona é um hormônio do nosso organismo, então você vai jogar numa quantidade maior. Obviamente você vai ter efeitos indesejáveis, você vai ter colateral, mas eu vou fazer com o médico. Vai ter colateral mesmo assim. Ué, médico não é Deus. O médico vai te orientar a fazer um uso seguro. Agora, que você vai ter colateral, fica tranquilo. Só que a dosagem da testosterona é o que demanda. Porque se eu jogar uma quantidade excessiva de testosterona, eu vou ter muito mais colateral e eu torno o meu ciclo avançado. Quando nós falamos de um ciclo de testosterona e oxandrolona, normalmente o que a gente vê o pessoal combinando é propionato de testosterona ou a metiltestosterona de forma oral, ou então uma meia-vida longa, né, ou média para longa, que é um cipionato de testosterona ou até uma durateston, que é um mix. A oxandrolona, a dosagem dela, bem tolerada para homens que a gente vê, os médicos prescrevendo, vai de 10 miligramas num ciclo muito conservador a mais ou menos 150 miligramas por dia num ciclo muito forte. Então essa é a escala. Vamos colocar uma escala aqui, né, menos de risco, de 10 a 100 miligramas dia. De testosterona, mais ou menos 200 miligramas na semana, indo até 500, 600. Normalmente não costuma se passar muito disso quando você está falando de não atletas. Lembrando que quanto mais testosterona, mais colateral você vai ter. A testosterona, muita gente combina com a testosterona oral, porque é um ciclo oral. Galera, metiltestosterona tem, por ser metilada, um metabolismo hepático. A oxandrolona também. Logo você tem duas drogas ferrando o teu fígado, porque a palavra é essa. Não é uma combinação que eu julgo muito eficiente, principalmente em doses altas, principalmente por um tempo prolongado. Então saiba que você quer fazer um ciclo só de oral, o seu fígado vai sofrer muito mais e não vai poder ser um ciclo tão forte e tão longo. Então muitas pessoas fazem o quê? Combinam um injetável com a medicação oral da oxandrolona, porque o injetável não é metilado nem 17-alfa-quelato e aí fica um pouco menos danoso para o fígado. A combinação então torna-se um pouco mais plausível. Já vi gente perguntando isso, tá, pessoal? Ah, oxandrolona, o que eu tomo para não dar ginecomastia? Oxandrolona não dá ginecomastia. Fim. Não existe uma via que ela possa fazer isso. Mas a testosterona sim, a testosterona é dose dependente. Então você tem que controlar o processo de aromatização, que é a conversão do excesso de testosterona para estradiol,
E isso você vai usar um anti-aromatizante. Qual e quanto? Depende do ciclo, depende de cada um. Leandro, é meio complicado, porque a gente achou que ia entrar aqui e ia ter aqui, ó, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, a iniciante avançado. Não, se fosse assim não precisava ter nada. Era só colocar aqui, né, postar um e-book com escolhe um ciclo aí e fecha os olhos e manda bala. Então é mais complicado do que a gente imagina. Por exemplo, quem está com sobrepeso, esse ciclo é muito usado em gente que quer fazer cut, perder gordura ganhando massa muscular. Só que, se você está com percentual de gordura alto, você tem um processo de aromatização mais fácil. Então é mais fácil você ter ginecomastia sendo gordo do que sendo magro. Logo você teria que usar mais anti-aromatizante. Entende que começa a ficar, né, bem expansivo mesmo, em termos de conhecimento, para você conseguir determinar isso, e que talvez o mais barato seja realmente contratar alguém para fazer isso e não fazer por conta, e que esse vídeo ele não tem nada de antiético, muito pelo contrário, ele é ético, porque ele está salvando a vida das pessoas, salvando colaterais das pessoas, e eu corro o risco de ser chato, mas eu conto com a sua compreensão, se eu clicar no gostei, se eu se inscrever no canal. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Você que está assistindo esse vídeo, por que você clicou aqui? É para aprender? É porque você quer tomar? Ou é porque você quer aprender para tomar e um profissional não te enrolar porque não sabe nada? Escreva aqui nos comentários ou outro, né? Só para a gente saber qual que é o público. Aí o próximo que eu fizer, eu já acerto mais. Então tá, galera. Esse ciclo pode ser usado mais para cut, mas ele pode ser usado para bulk também, Leandro? Dá para eu crescer tomando testosterona e oxandrolona? Dá. Dá para eu crescer seco, a modular a dieta? Sim. Tá? Então ele é um ciclo que a gente chama de versátil, porque ele faz tanto bulk quanto cut. As dosagens vão ser determinadas de acordo com o nível de treinamento de cada um e o nível de saúde. Não vou pegar uma pessoa que já está com uma transaminase glutâmica, pirúvica ou oxalacética, um TGO-TGP ferrado, e vou jogar 80 mg de oxandrolona nele. Não vou fazer isso, porque se eu fizer, eu não, né? No caso o médico, pelo amor de Deus. Não, o médico não vai fazer isso porque, né, vai dar ruim. Qual é o tempo de uso, Leandrão, de um ciclo desse? Pessoal, por trabalhar com uma meia-vida curta, a resposta dele é rápida. Você começa a mandar, logo nos primeiros dias, quem vem treinando forte, tá? Quem vem treinando forte e entra no protocolo, às vezes uma semana já começa a ver diferença. Ó, Leandrão, falando coisa boa pra gente ouvir, né? Se eu trabalhar com a mentira, se eu falar pra você que é uma porcaria que não vai dar resultado nenhum, você vai me levar a sério? Porque você sabe que vai dar resultado. Porque o esteroide, ele dá resultado. Então, sabe, a pior campanha de antidrogas que você pode fazer é falar que é uma porcaria, que você só vai se ferrar e tal, o que é mentira. Aí, como é que eu vou ter credibilidade se eu mentir? Então, é óbvio que você vai ter resultado, é óbvio que o resultado vai ser muito mais rápido que o natural. Só que vai ter um custo para a saúde. Então, você vê que eu trabalho com a verdade. Então você pode estar iludido nesse momento, talvez achando que não é tranquilo, eu vou fazer, vai ser mó seguro e tal, mas você vai ter colateral. Então o que a gente vê o pessoal prescrevendo é um ciclo de 4 a 12 semanas. Mas se você for trabalhar com uma testosterona de meia-vida longa, então ele tem que partir de 6, 8, porque demora um pouco mais para texto bater. Leandro, eu posso usar texto de meia-vida longa e usar oxandrolona que é de meia-vida curta por ser oral? Sim, não tem problema nenhum, existe essa possibilidade. A TPC precisa fazer obrigatoriamente. A TPC, o que eu vejo muito de erro, o pessoal deixa para começar a TPC ou um dia depois, ou às vezes 20 dias depois. A TPC é sempre por causa da meia-vida. Se você usa um propionato de testosterona, você começa a TPC uma semana depois, porque a testosterona já baixou do teu organismo. Se você usa um cipionato de testosterona, você pode ficar 20 dias para começar a TPC. Qual é a melhor TPC, Leandrão? Perceba que eu posso usar de 4 a 12 semanas. Que eu posso usar de 500 de texto por semana a 100 de texto por semana, como se fosse uma TRT. Só para não inibir o eixo e baixar a testosterona por causa da oxandrolona. Então ela vai inibir o eixo, mas eu seguro a texto com uma TRT. E eu posso usar 10 mg, 80 mg de oxan. Então não existe TPC pré-determinada, pessoal. A TPC é sempre de acordo com a agressividade do ciclo. Mas normalmente uma TPC com as medicações SERMs costumam dar conta, sendo que a gonadotrofina coriônica humana normalmente não é necessária. Eu gosto de ressaltar aqui o seguinte, pessoal, o ciclo ele não é fraco, ele não é para iniciantes. Todo ciclo que combina duas drogas já não é um ciclo de iniciante, então toma cuidado. Acho que se você
está aqui assistindo e quer entender um pouco mais, é fundamental que você veja esse vídeo aqui, que é o perfil da oxandrolona completo. Depois desse vídeo, procura o perfil do propionato de testosterona. Com base nesses dois, você já vai começar a ter uma ideia melhor. Então clica aqui.